Aleluia. Aleluia. Amados, eu abro esta palavra santa e soberana do verdadeiro Evangelho, uma reflexão para a igreja. E essa reflexão fala a respeito do que a nossa levita falou aqui. O que você renunciou hoje para estar neste lugar? O que você deixou hoje pelo Cristo Todo-Poderoso que deixou a vida para te salvar? Aleluia. Quando a irmã estava falando as palavras e ela disse que é difícil nós abrirmos mão de alguma coisa na correria que nós vivemos hoje. Todos os dias nós lutamos contra essa embalagem que vivemos. Uma embalagem de carne que quer largura, que quer tranquilidade e que às vezes quer descanso após um dia de trabalho sofrido, puxado. Porque infelizmente a luta do nosso espírito e da nossa carne é diária. Todos os dias essa carne quer conforto e o espírito quer voltar para casa. E eu faço essa reflexão e essa pergunta: o que você renunciou hoje na parte da manhã? O que você veio fazer aqui? Porque as igrejas estão sendo consideradas hospitais de tratamento, não é mesmo, pastor? E é engano. É engano de um evangelho que está sendo pregado na internet, de que esta igreja é um hospital para as suas doenças. Amados, essa doença foi deixada na cruz do Calvário, lá atrás. Aleluia. Este lugar aqui é de adoração. Glória. E se alguém está vendendo um evangelho para você, de que aqui você vai ter conforto, que aqui vai ter alguém para passar a mão na sua cabeça, vá para casa, porque você está perdendo o seu tempo sentado nos bancos da igreja. Glória a Deus. Aleluia. Este lugar aqui é para você entender que sem renúncia não tem entrada no reino dos céus. Aleluia. Este lugar aqui é para te mostrar que aquele que escolher andar no caminho da santidade, aleluia, tem que renunciar. Aleluia. Porque a palavra acabou de dizer para você: entregue-me as suas aflições e pegue o meu fardo. A palavra diz em Mateus 11, a partir do 12, que até João Batista os céus eram tomados por esposo, e por luta, e por lei. E se você roubasse, te cortavam a mão. E se você prostituísse, e se você adulterasse, você era apedrejado. Era assim que você conseguia a salvação. Você tinha boas obras e você andava na lei. E então você entrava nas mansões. Aleluia. Mas a partir do momento que aquele que veio, que se fez carne por ti, e foi levado à cruz do madeiro, e levou as suas mazelas, e levou as suas doenças, a partir dali, amados, a partir de João, eu estou pregando palavra, a partir daqui é renúncia, porque ele disse que o fardo dele é leve. Então a sua luta não é mais contra o seu irmão, a sua luta não é mais contra o pastor da igreja, a sua luta não é mais contra os seus irmãos de outras denominações. Eu estive conversando há uns dias atrás com meu esposo, ele disse: meu amor, você já viu que você não encontra um budista atacando o outro? Você não encontra um espírita atacando o outro? Você não encontra um católico atacando o outro? Mas você encontra cristãos atacando uns aos outros. Esses dias atrás, uma irmã resolveu lacrar num encontro gospel, o qual eram louvados louvores. Era para ser louvores ao Senhor, mas a moda agora é lacrar. Agora eu tenho que atacar o meu irmão. Agora eu tenho que atacar a igreja. Mas eu pergunto: doeu na carne de quem? Na minha não doeu, porque eu sei o Deus que eu sirvo.
Eu sei o que eu tenho feito pelos meus irmãos. Eu sei que eu tenho andado, pregado. Eu sei que eu tenho renunciado todos os dias à minha carne, que eu tenho lutado todos os dias contra mim mesmo. Não doeu em mim, mas doeu num evangelho que está vendendo azeite. Mas se tem alguém vendendo azeite, é porque tem alguém comprando. E o Senhor já sabia, porque na parábola das virgens, as imprudentes deveriam comprar. O Senhor já sabia o que aconteceria nos últimos tempos. O Senhor já sabia tudo que iria acontecer. E eu pergunto à igreja: a sua casa está ruindo porque o governo ímpio subiu? Amados, a sua casa estava ruindo. O governo subiu com a autorização do Senhor. Tratamento. Tratamento para quem, pastor? Para o cristão. Porque eu vi joelhos se dobrarem, eu vi campanhas serem levantadas, eu vi cristãos na rodovia. Pregando o evangelho, pastor? Não. Idolatrando. Amados, pode subir o L, pode subir o mito, pode subir quem quiser. Porque o meu governo é aquele que ainda senta no centro da terra, descortina ela e te vê como uma formiga. Aleluia. Este governo ainda tem que estar dentro da casa do cristão. E eu te pergunto: você tem renunciado à sua carne? Você tem aceitado a palavra? O seu espírito tem escutado o que tem sido pregado? O que você tem feito pelo ID que o Senhor deixou? O Senhor deixou dito que você deveria ir e pregar. Ele não disse que você deveria chegar no teu irmão e obrigar ele a aceitar o evangelho. O papel do cristão é pregar a palavra verdadeira. O evangelho, o convencimento é do Espírito. Eu venho aqui e cumpro a minha função, que é pregar a palavra. Quem vai te convencer, quem vai te tocar e quem vai te confrontar é o Espírito Santo e a palavra da verdade. Não é a pastora Cleo. Eu peço todos os dias: Senhor, faz de mim uma boca purificada para que eu não pregue o que eu penso, mas o que o Senhor tem me mandado. Aleluia. E eu pergunto para os irmãos: o que nós temos renunciado? Porque o Senhor trabalha com princípios. Quando Ele veio à terra, Ele deixou bem claro esses princípios, pastores. Ele disse assim para a mãe dele, no primeiro milagre: mulher, não é o meu tempo. O que eu tenho para isso? Mas ele fez o milagre, ele transformou água em vinho. Porque ele prega princípio. E o princípio da terra é honrar o teu pai e a tua mãe. Aleluia, Jesus. Então, se ele obedeceu os princípios, nós estamos obedecendo? Eu estou sendo uma cristã correta? Eu tenho honrado ao Senhor? Eu posso dobrar os meus joelhos agora e falar: Pai, entra na minha casa, entra no meu coração, abre o meu celular. Se o Senhor voltar agora e te arrebatar e te levar, como aconteceu com o líder da nossa igreja essa semana, e o seu celular ficar, você vai deixar a honra dos princípios cristãos? Eu não digo a sua esposa, porque você pode esconder da sua esposa, você pode esconder do pastor da igreja, você pode esconder do corpo docente, mas aquele que tudo vê não vai atropelar princípios para te abençoar. Aleluia. E o que tem acontecido nas igrejas é que eu quero as bênçãos porque eu estou andando, porque eu peguei a minha cruz e vim, mas a palavra de Deus diz: vinde como estás, mas não permaneceis como estás.
Todos os dias eu tenho que lutar contra a minha carne. Todos os dias eu tenho que matar um pouquinho de mim e acrescentar um pouquinho do Espírito pelo caminho da santificação. O que nós temos feito para merecer as bênçãos? O que nós temos feito para andar como pequenos cristos? Eu estou representando a Cristo? A minha casa está representando a Cristo? Eu sou Cristo aqui na igreja, mas quando eu vou para a minha casa, as coisas são diferentes? O meu esposo sempre fala, quer saber se eu sou um crente verdadeiro? Pergunta para minha esposa e para o Deus Todo-Poderoso que eu sirvo. Porque eu dizer que eu sou cristã não significa que eu esteja agindo como um bom cristão. Não significa que as bênçãos do Senhor estejam me alcançando. Porque o Senhor não atropela princípios para te abençoar. Eu tenho que comprar fazendo as minhas contas para ver se cabe no meu orçamento. Porque o cristão era respeitado no comércio. Se você chegasse no comércio e falasse assim, ó, eu sou cristã e estou precisando comprar alguma coisa, a pessoa não consultava o seu nome no Serasa. Ela falava, pode vender, crente. Mas hoje em dia, se você falar que é crente, fala assim, consulta aí, porque não está. E o Senhor não vai atropelar princípios. Ele tem pregado nas igrejas. E até as crianças já estão dizendo, Jesus está voltando. Quem tem ouvidos, ouça. Quando as cartas foram escritas, quando João estava na ilha de Patmos, o Senhor já sabia tudo o que iria acontecer. Tudo já está escrito. Esta palavra é imutável e atualizada. Aleluia. E nós estamos preocupados com o que está acontecendo. Cumprimento de palavra. Eu tenho sim que orar pela Israel. Que o Senhor diz que ama aquele que ora por Israel. Mas se a palavra não se cumprir, o que vai ser de nós? Porque o mundo está tomado pelos falsos profetas. E eu pergunto à igreja: a igreja realmente acredita que o falso profeta virá como um governante? Essa semana eu estava com meu esposo fazendo umas orações e eu falei para ele, marido, sabe o que está acontecendo? Não existe um país, pastor, que viva sem internet. Eu ouvi falar, e se tiver uma guerra, o que vai ser de quem não tiver internet? Já aconteceram guerras, todos os reis guerrearam. E assim como Josias fazia, eles oravam. O rei Josias levava os levitas na frente, montava as tendas e orava. Mas hoje em dia eu me levanto. Lá em casa o meu esposo tem um hábito. Nós nos casamos, para quem não sabe, meu esposo perdeu a primeira esposa dele na primeira onda de Covid. E nós nos casamos vai fazer 2 anos agora, né? A princípio eu me assustava porque ele não descia da cama em pé. No começo eu juntava, eu achava que ele estava caindo da cama. Ele jogava os joelhos no chão, se ajoelhava para orar. Antes de levantar, antes de ir ao banheiro, antes de qualquer coisa. A princípio eu ainda me assustava. Já acostumei com a situação. Mas hoje nós temos o hábito de levar o celular para a beira da cama. E às vezes antes de colocar os nossos joelhos no chão em oração, antes de agradecer a Deus por ter amanhecido, nós temos o hábito de dar uma conferida no nosso celular. E eu pergunto à igreja: o inimigo encontrou ou não uma maneira sutil de entrar na sua casa? Porque se você baixar hoje o
YouTube e baixar um louvor, o YouTube vai fazer questão de vender para você, entre meio um louvor e outro, uma propaganda geralmente de batidão. Já perceberam? Acaba um louvor, se você não pagar o prêmio, né, para você ter um louvor atrás do outro, entre o intervalo de uma canção gospel e outra, vem um batidão. Vem algo do mundo. Porque o inimigo encontrou uma maneira sorrateira de entrar na nossa vida, de entrar nos nossos princípios, de entrar na nossa casa, de educar os nossos filhos. Uma criança pequena, como nós estamos vendo aqui, já sabe pegar uma pequena tela. Mas se eu levar ela para a igreja, eu acho ela nova demais para aprender a palavra de Deus. Porque ela não sabe ler. Mas como ela sabe manusear uma pequena tela? Porque o inimigo encontrou uma maneira sorrateira de educar os nossos filhos. Ah, pastora, mas você está sendo muito radical. Não, amados. Eu estou somente alertando porque o Espírito tem falado às igrejas. Porque casamentos estão sendo desfeitos pela internet. A pornografia tem entrado na casa dos crentes. Através das redes sociais, os casamentos estão se esvaindo, a família está sendo desfeita. A vaidade está sendo vendida todos os dias. E foi uma maneira sutil que o inimigo encontrou de entrar. Não é na casa de ímpio, é na casa de crente. É na nossa casa. Esse objeto que poderia ser usado para evangelizar. Eu pergunto às mulheres: quantas mensagens a respeito do Evangelho foram enviadas através do seu celular hoje? A não ser alguns versículos dispersos, porque o cristão está dividindo a palavra e tirando o contexto dos livros para vender autoestima, para vender azeite, e nós temos comprado. Porque hoje a gente não abre mais a palavra para verificar se tem sentido alguma coisa que está sendo pregada pelos coaches. Hoje, se eu quero saber a respeito de um versículo, é mais rápido eu ir ao Google. Então nós temos nos afastado da palavra da verdade, que liberta, e temos caído em algumas armadilhas do inimigo. E eu pergunto: quando João estava na ilha de Patmos, e ele estava escrevendo Apocalipse, ele saberia dizer o que seria essa modernidade aí? Porque a palavra de Deus diz que uns estariam chorando e outros sorrindo. Hoje eu consigo estar num velório e abrir o meu celular e alguém está fazendo uma festa logo ali. Então João escreveu o que ele entendeu a respeito. E os selos estão sendo abertos. E a igreja está apostasiada, pastor. A apostasia está nas igrejas. Se não vem um pregador de revelação, do manto, que traz movimento, eu não quero ouvir. Se você falar que vai vir um profeta na cidade, você tem que alugar um lugar maior. Você tem que colocar uma quadra à disposição e cheia de cadeiras. E às vezes não cabe todo mundo. Mas se você trouxer um pregador que vai pregar a palavra e vai falar a verdade, o crente não quer ser confrontado, porque a verdade machuca, dói, mas ela também liberta. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu tenho que entender que o caminho permanece estreito e que a renúncia é necessária. Eu tenho todos os dias que entender que se eu não abrir mão das malícias da carne, das lascívias, eu não vou entrar no reino dos céus. A palavra de Deus diz que ficarão de fora os cães, os idólatras,
os adúlteros. E eu falo que muita gente será surpreendida com quem irá. E muita gente não será vista por lá. Hoje à tarde, quando meu esposo estava preparando uma palavra, ele disse para mim: qual é a palavra mais dolorida de se ouvir, Cleo? E eu nem sabia o que ele estava fazendo. Sabia que ele estava sobre a Bíblia, que a gente tem uma salinha de estudo. E eu olhei para ele e falei assim: aparta-te de mim, porque eu não vos conheço. Porque hoje todos querem pregar, nem todos querem pregar por uma boa razão. A maioria está procurando a obra pelos benefícios. E pouquíssimos estão pregando o evangelho verdadeiro. Você pode pregar em pecado? Pode. Pode louvar em pecado? Pode. Você pode até dirigir igreja em pecado. Você só não pode entrar no céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Quando você encontrar alguém louvando e você não sentir nada, é o discernimento do Espírito Santo. Então esteja todos os dias alinhado, todos os dias falando para o Senhor a respeito do que a sua carne quer, confessando a Ele as suas fraquezas e pedindo a Ele revestimento e mudança. Porque o Evangelho ainda é o mesmo. O tratamento ainda é o mesmo. Aleluia. Eu posso ir ao psicólogo? Posso. Às vezes é necessário. Mas eu tenho que entender que as doenças da alma ainda são tratadas com a verdade. Porque hoje, se eu perguntar dentro de uma igreja, eu tenho alguém enfermo aí, vamos orar pelos enfermos, 80% da igreja se levanta. Então alguma coisa está errada. Antigamente, quando você começava um culto, o endemoniado pisava na porta da igreja e já se manifestava. E hoje você não vê mais isso. Porque o pecado está no altar. Quem está na direção está trabalhando para o inimigo. O demônio não tem mais o trabalho de invadir os cultos cristãos. Porque ele chegou lá primeiro. É uma palavra dura. A pastora queria vir aqui falar uma palavra do manto, queria entregar revelação, queria falar para vocês que vocês são filhos amados. Mas o Espírito tem bradado: obedeça os princípios e renuncie à sua carne. Aleluia. Porque Jesus está voltando. Aleluia. E vai entrar no reino do céu o pecador. Vai, todos nós somos pecadores, pastor. Mas estamos no caminho da santificação. Mas o iníquo não vai entrar no reino dos céus. Então, se eu conheço a palavra da verdade, se eu sei que se eu atropelar princípios, o Senhor não pode fazer nada por mim, eu vou começar a fazer um estudo interior. Eu vou começar a perguntar para Deus: por que eu estou fazendo campanha e a resposta não está vindo? Por que eu estou orando pelo meu parente, mas ele não está se convertendo a Deus? Por que a minha casa toda não está servindo ao Senhor? O seu parente está vendo o tipo de crente que você é. Então seja um crente de testemunho. Porque as minhas palavras podem até abrir o seu entendimento. Mas você vai ser arrastado pelo meu testemunho. Aleluia. Porque a igreja está sendo atacada. Porque nós estamos em evidência e todos estão olhando para nós. O afrontamento é diário. Se um crente perde a paciência, a maioria vira e fala: mas você não é crente. Então estão todos olhando para você. Então a palavra diz: renuncie a si mesmo, renuncie a sua carne e lute contra principados e potestades. Não lute contra seus irmãos, não lute contra a igreja, não lute contra o seu pastor,
Não esconda da igreja o seu pecado, porque a iniquidade vai te separar da glória de Deus. Eu convido os amados a se colocar de pé. Com a licença do pastor.